Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Joelton, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre a história das grandes navegações, um conteúdo que é para a turma do sétimo ano. E vai ser um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante para a nossa cultura, o nosso conhecimento. O que foram as grandes navegações? As grandes navegações, elas foram basicamente um movimento de desenvolvimento de um determinado período da história, né, de uma determinada sociedade, a sociedade europeia. Essas grandes navegações, que nada mais é do que alguns países se lançando ao mar para descobrir, na verdade, o primeiro momento era para se chegar a um outro continente, né? E uma consequência dessas navegações é a descoberta de outros lugares até então desconhecidos. Essas grandes navegações elas vão receber esse nome porque de fato eram movimentos de navegação gigantescos, né, com muitas pessoas, com muitas embarcações. E os europeus que vão começar a fazer esse trajeto, essas viagens de um continente para o outro, vão fazer no período de 1400 até 1600. E é basicamente nesse período que elas passam a acontecer, né? O país que vai se lançar ao mar e vai conseguir sucesso aí vai ser Portugal. Portugal ele se lança ao mar e tem grande sucesso, porque o grande problema da navegação nesse período era exatamente o próprio oceano. Até então era desconhecido para eles, né? Mas tinha um motivo. Por que eles queriam chegar a um outro continente? Qual era esse continente? Muito bem. O continente que os europeus, sobremaneira os portugueses, queriam chegar era o continente asiático, né? Basicamente onde fica localizado a Ásia, a Índia, né? E aí, o objetivo de chegar até a Índia era para se obter com maior facilidade as especiarias que na Índia eram vendidas. O que é especiarias, professor? Especiarias são elementos de uma cultura ou de um país que são riquíssimos, né? Que são muito desejados. E nesse caso, por incrível que pareça, e por mais que seja, na opinião de vocês hoje, algo simples, mas naquela época era algo valiosíssimo, né? A gente está falando de pimenta do reino, a gente está falando de noz moscada, nós estamos falando de açafrão, nós estamos falando do gengibre, da canela, nós também estamos falando de tapetes, de seda, artigos de luxos, tecidos. Então, tudo isso fazia parte de um conjunto de uma obsessão dos europeus em obter. E valia a pena todo o sacrifício para se chegar até a Índia e conseguir esse material, essa riqueza, vamos falar assim. Mas por que a Índia? A Índia estava ligada por meio terrestre a todo o continente oriental ali, a toda a África, vamos falar assim, né? E quando eles estão ligados a esse continente africano, vocês vão perceber com as aulas que o comércio que existia dentro do deserto, né, dentro da África, ele vai de alguma forma conduzir toda a mercadoria até chegar à Índia e vice-versa, né? Um comércio ele não é uma via de uma única mão, ele é uma via de mão dupla, né? Então, à medida que esses elementos eles vão surgindo, esses novos produtos vão surgindo, eles vão chegando até a Ásia. E lá na Ásia, nós vamos imaginar que lá era como se fosse um grande mercado, certo? Então, valia muito a pena para os portugueses chegar nesse lugar, comprar esse produto e revender na Europa, certo? Então, o motivo, basicamente, inicial de as grandes navegações terem acontecido foi chegar até a Índia. Anteriormente, tinha-se a ideia que dava para fazer esse processo numa linha reta. A gente vai ver que existe uma passagem, ou pelo menos uma pequena abertura entre a Europa e o continente africano. Porém, essa abertura, né, essa passagem,
ela foi comprometida pelo comércio entre os turcos. Eles vão dominar a área, né, a área geográfica, e vão impedir que novas embarcações passem ali, que não seja as embarcações das suas alianças que eles fazem ali com alguma parte da Europa, ali próximo da Itália. Então, qual é a decisão que os portugueses tomam? Muito bem, se a gente não consegue passar em linha reta, atravessando entre a África e a Europa, nós vamos contornar a África. Só que esse trajeto de contornar a África era um trajeto muito perigoso, porque o oceano costumava ser muito intenso, muito bravo nesse período, né? Nessa localização. Então, constantemente embarcações naufragavam porque não aguentavam a fúria do mar. Daí os portugueses deram esse nome de Cabo das Tormentas, porque era difícil passar e nunca ninguém havia passado. Mas eles estavam decididos a chegar à Índia. Então eles vão traçar essa rota. A ideia é contornar todo o continente africano até chegar à Índia. O que eles fazem? Primeiro eles estabelecem uma base na África, né? Primeiro passo da colonização, vamos falar assim, é chegar na África. Então vai sair uma expedição liderada pelo Vasco da Gama, né? O poderoso Vasco da Gama, grande navegador português, vai sair de Portugal e consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas, que é o finalzinho do continente africano. Eu vou deixar para você aqui uma imagem sobre o Cabo das Tormentas. Então, ele consegue ultrapassar esse Cabo das Tormentas e consegue chegar a Calicut, que fica na Índia, né? Mas por que eles tinham tanto medo do oceano? Por que eles só decidiram navegar a partir de 1400? Porque existia um problema no imaginário dos europeus que foi criado, de alguma forma, pela igreja e pela sociedade no geral, né? Eles acreditavam, primeiro, que a Terra era quadrada. A Terra era plana e quadrada. Então, ao final do oceano, existia um grande abismo. E nesse grande abismo existiam monstros gigantescos que devorariam seus navegantes. Então, esse era o primeiro problema. O medo. O medo estava estabelecido na mente, no imaginário deles. Por isso nós vemos em grandes filmes que acontecem, que passam nas telas, exatamente essa figura dos grandes animais marinhos que devoram embarcações e tudo mais, né? Eles também acreditavam que a Terra era achatada como uma pizza, né? Então já era um outro problema. Eles também acreditavam que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. A gente sabe hoje que os países e as cidades que estão debaixo da linha do Equador realmente tendem a ser lugares mais quentes, como é o caso aqui da nossa capital. Porém, não chega tanto, né? A gente não tem nossas águas fervilhando e nossas casas pegando fogo por conta desse calor. Então a gente vai entender o quê? Que esses perigos imaginários dificultavam ou limitavam essas embarcações e esses viajantes de fazerem suas viagens até a Índia e até outros lugares. Eles também acreditavam que os oceanos eram povoados por monstros, né, marítimos e serpentes marinhas, e esses monstros, de alguma forma, engoliam os seus navegantes e seus barcos. Mas existiam perigos reais de navegar. Eles tinham que enfrentar, por exemplo, ventos muito fortes, e se a sua embarcação não fosse forte o suficiente, causaria morte. Eles também enfrentavam a ameaça de encalhe, né, do navio ficar encalhado em alguma parte do oceano, ou em alguma praia, em algum banco de areia que existe. Doenças desconhecidas, eles também não tinham acesso à saúde, então algumas doenças eram mortais, como febre, dor de cabeça, etc. Eles também tinham perigos reais com povos e lugares estranhos. Podiam encontrar povos que eles nunca haviam conhecido, povos guerreiros, e acabariam sendo mortos, né? Mas o principal de tudo isso é a fome e a sede. Esse foi um dos fatores que mais matou
pessoas que estavam navegando durante esse período, a fome e a sede. Então, se imaginava uma quantidade de dias, algum problema acontecia, precisava passar mais tempo navegando e isso gerava fome, gerava sede e as pessoas acabavam morrendo. Então nós vamos perceber o seguinte: as grandes navegações, elas têm esse objetivo, né? Eles se lançaram ao mar para chegar até a capital, até a Índia, né? Na sua capital, que é a Calicut. E aí eles vão perceber que a partir daquele momento que eles conseguem ultrapassar o Cabo das Tormentas, a vida vai ficar muito mais fácil para os comerciantes portugueses, porque eles já vão ter a experiência, eles vão começar a planejar e a produzir barcos mais resistentes e maiores para que consigam passar cada vez mais pelo Cabo das Tormentas. Que, por incrível que pareça, após eles passarem a primeira vez, eles vão mudar o nome. Vão passar a chamar Cabo da Boa Esperança. Portugal tinha uma posição muito privilegiada, né? Esse é um dos motivos também por eles ter sido esse país que vai ser o pioneiro nas navegações. Eles tinham uma posição geográfica muito privilegiada. Eles estão basicamente mais próximos ao oceano. Isso facilitava a saída e a chegada de navios. Eles também tinham uma burguesia que estava aliada ao rei, né? Eles estavam dispostos a investir nesse comércio marítimo. O que é uma burguesia, professor? Uma burguesia, nesse período, era basicamente o conjunto de grandes comerciantes, empresários, e essa burguesia estava alinhada com o rei. Então, o rei colocava uma ideia de navegação, a burguesia lá e investia dinheiro para que esses navios, para que esses navegantes pudessem chegar até o local desejado. Então, essa burguesia estava aliada ao rei na busca desse comércio marítimo. Portugal também possuía uma escola de navegação. Exatamente. Então, apesar de eles terem uma boa localização, eles também eram ótimos navegantes. Eles não se perderiam fácil no mar, né? Essa escola tinha o nome de Escola de Sagres. Eles tinham técnicas e conhecimentos baseados em bússola, o astrolábio, que era um instrumento de orientação no mar, e mapas. Os primeiros mapas da Europa e dos mares foram os portugueses que desenharam. E eles também foram responsáveis pela criação das caravelas. Então, eu queria tirar um mito aqui, né, com vocês, de que o Brasil foi descoberto por acaso. Não. Pedro Álvares Cabral não estava perdido. Não, o Brasil não foi descoberto por acaso. Não foi um vento que trouxe a caravela, os barcos com Pedro Álvares Cabral aqui para o nosso país. Não. Eles sabiam onde estavam. Eles sabiam que esse lugar existia. Esse lugar fazia parte do domínio português. E o motivo de eles estarem aqui, terem chegado até aqui, eu conto para vocês na nossa aula presencial. Então, os portugueses tinham instrumentos que facilitavam a sua navegação. Eu falei aqui da bússola, eu falei do astrolábio, também falei das caravelas. Todo esse material, todo esse processo de produção vai ajudar os portugueses a chegarem ao seu objetivo muito mais fácil. Então, depois que eles conseguem chegar lá na Índia e se estabelecer o comércio português lá, o comércio europeu, eles vão abrir o seu horizonte, né? Eles vão expandir seu horizonte. Então, a partir de agora, as navegações, elas deixam de ser especificamente comerciais. Elas vão passar a ser navegações de exploração. Vão buscar novos territórios, né? E aqui a gente vai, depois abrir um parênteses, e vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Porque o Tratado de Tordesilhas era nada menos de que dividir o mundo, né? O mundo em duas partes, uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha. E dentro desse domínio português, os portugueses foram criando estratégias e criando navegações, né? Criando expedições de descobrimento, né? Não no sentido de descobrir o que estava oculto, mas de descobrir o que existia naquele determinado lugar. Então, primeiro ponto,
eles tinham o objetivo de explorar a questão do ouro e da prata nesses novos lugares. O primeiro ponto era esse. Segundo ponto, expandir a fé católica. Se você perceber, em cada desenho que a gente vê, em cada gravura que a gente vê das grandes navegações, nós vamos ver a figura da Igreja Católica dentro das navegações, através de um padre, através de um frei, através de uma simples cruz. Tudo isso estava representando a igreja. Então, o segundo ponto era expandir a fé católica. Terceiro, a busca por especiarias e artigos de luxo. O nosso país ele vai ser uma colônia de exploração muito poderosa para Portugal por muito tempo. Nós vamos enviar para Portugal ouro. A princípio, nós vamos enviar o pau-brasil, certo? Depois, nós vamos enviar animais. Muitos animais vão ser levados daqui. E depois, consequentemente, açúcar, café, ouro e muitas coisas. E o terceiro ponto aqui é o seguinte: o objetivo dessa expansão marítima é conquistar ou estabelecer novas terras à coroa portuguesa. E isso aconteceu por muito tempo. Os portugueses não estavam só nesse movimento. Os espanhóis também estavam interessados nesse movimento de navegação. E tem uma informação muito importante aqui. Com a chegada do Vasco da Gama à Índia, os portugueses realizaram seu maior sonho na época, né? Que era chegar ao Oriente, contornando a África. Então, nós vamos ver que, nesse período, o lucro que Portugal vai ter é muito grande. E com o lucro dessa primeira expedição de Vasco da Gama, vai ser possível montar 60 outras. Um número muito maior. Vão ser 60 expedições que vão ser montadas após Vasco da Gama ter chegado à Índia, somente com o lucro dessa primeira expedição. Então, vocês percebem que Vasco da Gama foi ali o seu pioneiro, né, chegando à Índia, mas Portugal lucrou muito com isso. Como eu havia falado, a Espanha também estava interessada nisso. Os espanhóis estão próximos ali de Portugal, porém, eles também tinham o mesmo propósito, de estabelecer uma comunicação marítima com outros povos. E aí os reis espanhóis, o Fernando e a Isabel, eles vão se empenhar em estabelecer ou criar companhias de navegação também para chegar à Índia. Porém, como eu havia falado no começo da nossa aula, os portugueses se estabeleceram na África, primeiramente. Então, a partir do momento que os portugueses se estabelecem na África, eles vão criar uma espécie de proteção daquela área. Ou seja, cada navio que não era português, que passasse por aquela parte do continente, seria afundado. Sabendo disso, os espanhóis estabelecem uma tática de navegação. Então, se os portugueses vão para um lado, eles vão para o outro. Então, a ideia deles era o seguinte: eles contrataram um navegador muito famoso da época, um genovês chamado Cristóvão Colombo, e o plano do Colombo consistia basicamente em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente. Ou seja, eles iam dar uma volta ao mundo até chegar no Oriente. E deu certo. A Espanha chega na Índia, mas antes de chegar na Índia, ele chega em outros lugares, né, como a América. Ele vai sair do porto de Palos com 3 caravelas, o Colombo. Santa Maria, a caravela chamada Pinta e Nina. Depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos que são favoráveis a ele, teve uma grata surpresa. Ele encontrou um novo continente, a que eles vão chamar de América. Então, o que a gente entende? Que as grandes navegações, elas tiveram um papel muito importante dentro desse processo. Primeiro, eles expandiram o comércio com o Oriente, né, e grande parte ali da África também, mas eles vão, de alguma forma, vão trazer à tona um novo mundo que existiu, que sempre existiu, só que estava escondido. Os povos da América, os povos aqui da América do Sul, onde nós fazemos parte. Então, a importância desse povo, desse movimento de navegação foi muito grande.
Então, a descoberta da América é também uma coisa muito importante, porque em 1992, o Cristóvão Colombo ele é financiado, né, pela Rainha Isabel de Castela da Espanha, e ele vai chegar navegando para o oeste na América. Ele acreditava que a Terra era redonda e que navegando em linha reta daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Então, o que é que a gente entende aqui? Primeiro, que o Cristóvão Colombo ele era uma pessoa que pensava fora da caixa, porque grande parte da Europa imaginava que a Terra fosse plana. O Colombo não, ele já achava que a Terra era redonda, certo? Então, já era uma pessoa visionária. Ao chegar na América, ele deu aos seus habitantes o nome de índios, acreditando de fato que ele tinha chegado às Índias. Existe também uma lenda de que os brasileiros foram chamados de índios também por Pedro Álvares de Cabral, mas não é verdade. Pedro Álvares de Cabral sabia que aqui não era a Índia. O Colombo, ele vai morrer sem saber que ele tinha encontrado um novo continente. Isso é interessante, né? Descobriu uma coisa nova, mas não sabia de fato que era uma coisa nova. E em 12 de outubro de 1492, ele chegou à América. E vai chamar ali os nativos americanos de índios. O que nós aprendemos com as grandes navegações? É que esse processo foi muito importante para o desenvolvimento de todo o mundo. A partir daí, alguns países, como o Brasil, por exemplo, vai sofrer um processo de transformação. Infelizmente, esse processo, em algum momento, ele acaba sendo doloroso. Nós acabamos perdendo muita coisa com esse processo de colonização dos europeus. Mas isso é uma aula para depois. Eu fico aqui agradecendo a você por esse tempo e espero até a próxima poder dar essa aula presencial para vocês. Até mais.